Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais uma aula do canal É Fácil Aprender e no vídeo de hoje vamos aprender a operacionalizar cálculos de porcentagem aqui no Excel. Eu estou usando o Excel da versão 2019, porém esses cálculos também podem ser feitos em versões anteriores. Eu coloquei aqui 5 situações, as mais comuns que ocorrem nas empresas, onde a gente precisa fazer cálculos em porcentagem. A primeira delas é essa onde a gente quer saber quanto que o desconto sobre um determinado valor representa em valor absoluto. Então, se eu der um desconto sobre um determinado valor, eu quero saber o resultado desse desconto em valor, não em porcentagem. É uma situação, por exemplo, se eu estou numa loja e o vendedor me fala que o produto custa R$ 5.000, por exemplo, e eu quero um desconto de 10%. Quanto que esse desconto de 10% vai representar para mim em dinheiro? Uma situação hipotética, tá bom, pessoal? Então eu vou colocar aqui igual a 5.000 vezes 10%. Quando eu der o Enter no Excel, ele vai me dar o resultado. Portanto, 10% de desconto em 5.000 representa R$ 500. Isso se a gente estiver falando de reais nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Eu sempre coloco as aulas com exemplo, que eu acho que é uma maneira melhor da gente fixar o aprendizado, tá bom? Essa outra linha aqui, onde eu coloquei decimal, a intenção é justamente a gente entender que essa mesma fórmula, esse mesmo cálculo pode ser feito também em número decimal, tá bom? Então eu vou colocar aqui 5.000 novamente e vou vir para a linha do lado e colocar 0,1. 10% e 0,1 tem o mesmo valor, tá, pessoal? A única diferença é que aqui em cima ele está em porcentagem e aqui embaixo ele está em valor decimal. Mas como que eu sei qual é o valor decimal que é equivalente à porcentagem? Então dá para fazer da mesma forma. Se você multiplicar o 0,1 pelos 5.000, você vai ter os mesmos 500, tá bom? Então essa é uma primeira situação que ocorre muito quando a gente dá uma determinada porcentagem, qual o resultado em valor vai ser gerado. Uma outra situação é a gente querer saber quanto um valor representa em porcentagem. Aí já é uma situação um pouco diferente. Então se eu pegar aqui esses 5.000 e falar assim, olha, eu vou te dar um desconto de 500, quanto que isso representa em porcentagem? Então, vou colocar aqui nessa célula igual ao primeiro valor, que é o valor do desconto dado, dividido pelo valor total. E quando eu der Enter, eu vou ter um valor de 0,1, que é aqueles 10% que nós vimos anteriormente, tá? Então, este valor aqui, se eu clicar na célula e vier aqui em Geral e clicar aqui em Porcentagem, ele vai ficar formatado como 10%, vejam só, ok? 10%, tem duas casas decimais, eu venho aqui, diminuir casas decimais, clico duas vezes, ele vai deixar 10% sem nenhuma casa depois da vírgula, para ficar mais bonitinho aqui. E em casa decimal, como é que fica? É a mesma coisa que nós já vimos. Eu vou pegar os mesmos 5.000, o desconto é de 500, o resultado, se eu clicar aqui na célula, nesse cantinho e puxar para baixo, ele vai repetir a fórmula, só que pegando as da linha de baixo. E aí, dando o Enter, eu tenho 10%, porém, eu posso colocar esse valor em número. Se eu colocar aqui em número, ele vai me dar o 0,1, e aí eu tiro uma casa, e nós temos o resultado em casas decimais, em número decimal. Portanto, aqui o resultado em porcentagem, aqui o resultado em número decimal. Uma outra situação é saber quantos por cento um resultado melhorou ou piorou. Isso a gente usa bastante quando a gente vai fazer comparações de resultados entre dois períodos ou entre 3 ou mais períodos diferentes. E aí a gente vai fazer uma comparação em porcentagem. Aqui o meu resultado eu vou querer em porcentagem, saber quanto por cento melhorou ou quanto por cento piorou. Então, vamos supor que num determinado mês, o faturamento de uma loja foi de R$ 10.000. E no outro mês, no mês de fevereiro, o faturamento foi de 12.000, neste nosso exemplo hipotético. Eu vou usar igual, eu vou pegar sempre o número maior, tá bom? Que eu quero saber quanto por cento que aumentou o faturamento, né? Então, neste caso aqui, eu tenho o número 12.000 em fevereiro e tenho o número 10.000 em janeiro. Eu vou pegar o 12.000, vou dividir pelo 10.000, então 12.000 dividido por 10.000 ficaria 1,2. Se eu pegar esse 1,2 e colocar ele em porcentagem, ele vai ficar, eu posso clicar aqui também, tá? Eu posso vir aqui em geral em porcentagem, ou simplesmente eu posso vir aqui que já tem também o estilo de porcentagem para formatar a célula. Ele vai ficar 120%. Mas eu quero saber quanto aumentou. Então não é o 120%.
120% seria com total. Então eu vou pegar esse resultado que eu coloquei, que é a divisão do 12.000 pelo 10.000, e vou diminuir 1. Então essa é a fórmula. Maior pelo menor, menos 1. Número maior dividido pelo número menor, menos 1, e dá Enter. Com essa fórmula aqui, eu tenho o quanto aumentou em casas decimais, mas eu posso também formatar aqui para a porcentagem. Então eu sei que de janeiro para fevereiro eu tive um aumento de 20% no faturamento. Uma outra situação que a gente se depara muito é calcular o valor em porcentagem sobre um determinado número. O que quer dizer isso, professor? Se eu pegar aqui os mesmos 5.000 que a gente tem utilizado no exemplo e depois eu quero saber se eu acrescentar 15% sobre esses 5.000, qual vai ser o meu resultado final? Então, eu posso colocar aqui 0,15, que seria os 15%, e a fórmula seria a seguinte: igual ao valor que eu quero acrescentar a porcentagem, multiplicado, e aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Por 1 mais os 15%. E por que isso? Porque o resultado já vai dar os 5.000 mais o valor do 15%. Se eu fizesse, por exemplo, vezes 0,15, ele daria 750. Se eu somar 750 com 5.000, ele vai dar esse resultado aqui, que é o 5.750. Porém, se eu quero saber qual é o resultado do número já acrescentado, o resultado somado com o valor de porcentagem que eu calculei, aí eu coloco o 1 somado nessa taxa. Como que eu faço isso? Eu tenho que colocar entre parênteses por conta das precedências de operações. Se eu não colocar entre parênteses, ele vai primeiro fazer a multiplicação do 5.000 pelo 1 e depois somar com 0,15, vai dar um resultado totalmente diferente. Então vamos dar o Enter aqui, vamos ter o mesmo valor, ok? E agora uma situação bem parecida com a anterior, porém aqui neste caso, nós vamos querer diminuir a porcentagem de um número e saber quanto é que ele fica, o valor dele já retirado essa porcentagem. Veja que é uma coisa bem parecida também com este primeiro caso aqui. Neste primeiro caso aqui, nós temos um valor absoluto do desconto dado, mas se quisermos saber o valor total final, é só nós diminuirmos os 5.000 do 500, então com desconto de 10% o produto ficaria R$ 4.500, porque os 10% equivalem a R$ 500, retirado dos 5.000 ficaria R$ 4.500, certo? Nessa outra situação aqui, que é essa última situação que eu quero mostrar para vocês, nós vamos ter o resultado já final, ou seja, os 4.500. Eu vou até usar o mesmo valor dali para a gente ver como é que ficaria e entender de maneira melhor. Então eu vou colocar aqui um desconto de 10%, aliás, 0,1, que depois eu vou colocar a formatação em porcentagem. Essa formatação eu vou copiar daqui, apertando o pincel de formatação. E essa outra formatação aqui, eu vou clicar aqui em porcentagem e ele vai me dar os 10%. Portanto, como é que nós vamos fazer neste caso? Exatamente o contrário do que nós fizemos aqui em cima. Se aqui em cima a célula tinha 1 somando ao valor, aqui embaixo nós vamos fazer 1 subtraindo do valor, correto? Então vamos lá. Eu vou fazer igual aos 5.000 multiplicado pelos 10%. Só que neste caso aqui eu vou colocar novamente entre parênteses o valor da porcentagem e vou colocar 1 menos essa porcentagem. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar Enter. Qual o valor que nós temos que ter aqui? Os 4.500, que seria o 500 menos, que seria os 5.000 menos o valor de 500. Eu dou Enter, fica 4.500. Podemos também fazer com casas decimais. Se eu arrastar aqui, eu vou copiar os 5.000 para baixo. Aqui eu vou colocar 0,1, pois sabemos que 10% dividido por 100 equivale a 0,1. 10 dividido por 100 é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Tanto é que se eu clicar na célula e clicar aqui em porcentagem, ele vai automaticamente colocar em 10%. Ok? Mas o valor aqui eu vou manter 0,1 para a gente também ver em porcentagem. Mesma coisa, 5.000, eu vou colocar aqui dentro da célula igual, vou clicar aqui na célula dos 5.000 e vou multiplicar pelo valor entre parênteses, que é 1 menos esta porcentagem aqui, que na verdade está em casas decimais. E vou fechar o parênteses e dar Enter. Então nós vamos ter 4.500. Então essas foram as 5 situações mais comuns encontradas nas empresas que nós trouxemos aqui nessa aula de Excel para você. Espero que você tenha gostado, já sabe, deixa o like aqui, é muito importante no canal. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e acompanhe os outros vídeos. Deixe nos comentários também o que mais você gostaria de ver aqui neste canal. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.